andou circulando, né? Eu não chamei atenção, mas a maior era impressa, era uma daquelas que vocês viram ali. Né? E ela imprime super bem, enfia na máquina, põe ela carimba e imprime super bem. Né? Terese, foco. Isso. E essa tradição, né? essa montagem do livro, né? Imposta pelo fato das folhas, né? Exigirem aquele tipo de ordenação, mesmo depois do advento do papel, em várias regiões, né? Em várias dessas regiões, onde já existiram os livros de folha, continua se mantendo até hoje. Quer dizer, esse estilo de livro, né? De pranchas soltas, tipo portfólio, de placas, assim, vem da tradição do uso da folha. Né? Mesmo depois do abandono do uso da folha, a forma, o formato do livro permanece até hoje. Né? Isso aqui é uma coisa que prevalece nos países budistas, né? Naquela parte da Ásia, onde essa tradição existiu. Né? O que é muito curioso também é que até hoje, né? Isso aqui, por exemplo, é uma pessoa escrevendo uma oração na porta de um templo japonês em Kyoto, né? Na porta de um templo shintoísta, e até hoje eles escrevem sobre lâminas de madeira. Né? Também vem de uma tradição muito antiga, né? Não é porque não tem papel, obviamente, né? Mas fica a tradição, fica aquela coisa cultural de se utilizar, né? Um material tradicional. Né? Então aqui é uma lâmina de madeira, são lâminas super fininhas de madeira, e a pessoa escrevendo com pincel de pelo. A Teresa ontem perguntou, falou, né? Começando a discutir negócio de quem teriam sido os pelos do primeiro pincel. Então, também não se sabe exatamente, né? Não existe a documentação desse momento aí. Mas os primeiros, ou os pincéis que sobreviveram, a gente sabe que eram feitos de pelo de camelo, né? Como são até hoje, né? Pelo de camelo. E aliás, é feito de uma parte muito peculiar do camelo, né? Que nem vem ao caso, né? Mas enfim, é feito de uma parte interessante do camelo, que é a parte onde tem os fios mais macios e tal. Se usa muito pelo de camelo. Mas podia ter, o primeiro pincel podia ter sido até pelo de rato, sei lá, sabe o que, né? Pelo de porco, qualquer coisa. Quer dizer, o princípio não altera nada, né? É só depois a evolução do pincel que foi exigindo, né, a escolha de pelos com qualidades superiores, né? E até que se chega ao pelo da Marta Collinse, que é o máximo dos máximos. O importante do pincel, para quem não sabe, ou no fio do pelo a ser escolhido, é a capacidade dele voltar ao normal, né? Quer dizer, tem um nome isso que não me ocorre agora, mas não é flexibilidade, é a propriedade, né, de uma coisa depois de entortada voltar exatamente. Tem um nome isso aí que eu esqueci. Mas esse é isso que é importante, né, no pelo, na escolha do pelo do pincel. Né? É a possibilidade de ele mesmo sendo dobrado assim, né, ou forçado nesse movimento infinito, às vezes ele sempre volta à posição vertical. O bambu, então, como a madeira, como o osso, como vários outros materiais, até como a folha, né, ele era usado de uma forma semelhante, ele era ranhurado. Né? Se você tentar colocar um pouquinho melhor de foco, dá para ver melhor, acho que não. Ele era ranhurado com um estilete, com uma ponta dura, e depois recoberto com uma fuligem, né, para fazer as páginas. Cada lâmina dessa é uma página desse tipo de livro. Né? E o livro era uma esteirinha toda amarrada com essas lâminas que era enroladinho assim. Por um acaso a escrita chinesa é muito apropriada para isso. Até hoje, né, em alguns templos no Japão, as pessoas até hoje escrevem sobre lâminas de bambu. Né? Também vem daquela época, daquela tradição. Então isso aqui são pedidos, né? São pedidos ou orações, né? Que as pessoas escrevem, fazem um voto na hora de entrar no templo e escrevem sobre lâmina de bambu, exatamente como era há milhares de anos atrás na China. Não, aqui não tem nada, aqui é uma lâmina de bambu verde mesmo, e a pessoa escreve direto ali. O que é isso aí? Hã? Vase. Hã? Quem é? Argila? Não. Casca de? Casca de boi, é pele mesmo. Casca de boi, isso aqui é um pergaminho, né? Isso aqui não. A forma da faca, o estirador, não. Vocês ficaram olhando para o homem também, né? É aqui que ela está olhando.
isso aqui é uma referência antiquíssima, né, de um pergaminheiro, né, um sujeito fazendo pergaminho. Não, esse material foi feito, esse desenho. Bom, isso aqui é um desenho impresso num papel, né, num livro. Isso aqui é fotografado de um livro. Vocês estavam pensando que era isso? Só faltaram falar, o que é isso aqui? Isso aqui é uma tela de projeção. Não é de todo errado, mas também está longe da verdade, né? Mas aquilo lá é o pergamineiro que fabrica o pergaminho, que é esse suporte fabuloso, fantástico, né? Sobre o qual se escrevia com pedras. Né? Primeiramente foram os gregos que, se utilizando, né, evoluindo no uso do pergaminho, inventaram a caneta de junco, né? A caneta de pena, a caneta de junco, a caneta de bambu. E pela facilidade de uso, que era uma superfície tão lisa, tão fácil de se escrever sobre ela, tão apropriada para esse tipo de instrumental, que foi possível, através disso, escrever com tanta velocidade que surgiram daí as letras minúsculas, né? E os gregos inventaram. Aliás, os gregos também foram os primeiros a inventar as vogais, a pôr vogais na escrita. O papiro, os gregos também tinham outro negócio super bonito que eu vi outro dia, que você sabe de onde vem a palavra ostracismo? Casca de ostra. Não, de ostraca, quase, né? A gente pensa que é de ostraca, da palavra ostraca, que era o nome que eles davam a pequenas lajotas de barro, né? Sobre a qual eles escreviam os nomes dos indesejáveis de Atenas. Então as pessoas, o PC Farias da época, levavam o nome assim, PC Farias, Rosinete Melanias, ia tudo no nome, numas pecinhas chamadas ostracas, né? E essas ostracas eram colocadas numa urna. E de vez em quando eles sorteavam lá o nome da urna. Se sorteava o nome do cara mais de 3 vezes, o cara era exilado, mandava embora, daí o ostracismo, mandava ele lá para os quintos dos infernos. Interessante, né? Mandava para Maceió. O papiro, que é um produto, né? Um produto... Aí são todos descendentes de grego lá, eles não sabem. Tadinho dos gregos. O papiro que foi inventado pelos egípcios e que é aquela sobreposição da casca, né, das lâminas tiradas da planta do papiro que leva o mesmo nome. Né? E ele foi um material muito antigo também, ele coexistiu no auge da civilização egípcia com a pedra, com barro, com madeira, com todos os materiais. Ele é bem antigo mesmo. Ele foi inventado exclusivamente para ser um suporte da escrita. Foi o primeiro material inventado, né, que exigiu uma concepção de um processo industrial. Né? Todos os outros eram encontrados em natura. Né? Existiam prontos, mas o papiro foi concebido, foi o primeiro objeto da engenhosidade humana para criar um suporte para a escrita. Diga, Nabil. Essa ilustração, quando ele disse, parece que são todas iguais. Tem algo a ver com o texto? Não dá para perceber. Parece que elas são todas iguais as ilustrações, né? Não, é porque a gente não sabe ler, né? Pois é, mas deve ter alguma coisa a ver. Sem dúvida alguma. É o texto, é o próprio texto. São tão iguais, parece. Ah, não, você diz a ilustração de cima? Ah, não, elas são todas diferentes. Aqui é que está todo mundo de perfil sempre assim, né? A impressão que é, né? É o famoso estilo egípcio, né? Todo mundo aparece do mesmo jeito, a mesma cor, com o mesmo nariz, com a mesma cara, todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Tem uma pessoa feia na coisa, mas está todo mundo sempre ou indo para lá assim, ou vindo de lá para cá. Então fica meio monótono. Os bichos, todo mundo de perfil e tal. Mas são todas sempre diferentes. Muito bem. E a seda, né, que é o antecessor direto e que é o ponto de partida, é onde começa a história do papel, está exatamente nessa composição desses elementos aqui. Tudo começou, a história do papel, na verdade, começa no dia em que se inventou o pincel de pelo. Né? O chinês lá, mais ou menos 250 anos antes de Cristo, concebeu esse instrumento, que é um tufinho de pelos amarrados, né, ou presos a um cabinho de bambu. Quando isso aqui foi inventado, né, quando isso aqui foi concebido, pela primeira vez começou-se a utilizar um material flexível e com essas propriedades, que era esse tecido, essa natureza de tecido, como suporte da escrita, que até então não existia. Né? Existia eventuais manifestações sobre tecido, mas outra qualidade de tecido, um tecido muito mais rústico, sem a existência do pincel. A gente podia até pintar com o dedo, né? Mas era outro tipo de resultado, completamente diferente. Então, a seda, que era um material já super depurado nessa época, os chineses tinham praticamente o monopólio disso, ninguém mais sabia fazer seda,
e eles exportavam seda para o mundo inteiro, enfim, comercializavam, e a seda, enfim, um material nobríssimo, é até hoje, né? Com o advento do pincel, o uso da tinta nanquim, que já existia também há muito tempo, que é uma tinta feita de fuligem de vários materiais, né, especificamente caroço de pêssego, né? Então, se trabalhando com esse pincel sobre esse tipo de superfície, o resultado que se obtinha era uma coisa dramaticamente diferente de tudo que se conhecia até a época, né? Que é óbvio, né, é visualmente constatável que o efeito de um pincel em tinta sobre uma superfície semiporosa, né, translúcida, lisa, brilhante como a seda, dá um resultado completamente diferente do que ficar raspando um prego em cima de um pedacinho de bambu, né? Então, pela primeira vez, né, se tem aqui um novo conceito do que é escrever, né? Escrever realmente virou uma coisa superior, uma coisa artística, uma coisa de expressão mesmo, né? Deixou de ser um exercício físico ali para quem tinha muque, para ser um negócio para quem tinha inspiração. Então, precisava se inspirar realmente para fazer uma coisa bonita. E foi a partir do uso desse conjunto de coisas aqui que houve um excesso, né? Um desarranjo ali no consumo, né? Um aumento desvairado no consumo de seda e a preocupação de que, olha, isso aqui não pode ser usado por uma finalidade tão aquém do seu valor, né? Então, mandou-se lá, o imperador mandou todo mundo, ó, vamos tentar inventar um negócio que funcione assim, que isso aqui está tudo aprovado, adoramos esse negócio, só que o custo disso aqui é muito alto, o custo desse suporte é muito alto, precisamos inventar um negócio um pouquinho mais barato. E as primeiras tentativas foram no sentido, pode voltar, as primeiras tentativas, volta para trás, as primeiras tentativas foram no sentido de reciclar aparas da própria seda, né? A palavra chinesa para papel, o caractere kanji, né? O ideograma para papel que existe, tem o radical seda. Então muita gente especula que é, obviamente, quando conceberam o papel, quando chegaram a alguma conclusão no sentido de obter um resultado de um processo que produzisse algo que se assemelhasse a isso, seria natural, né, que tendo radical seda na composição da própria palavra, do próprio ideograma, é presumível que a tentativa foi de se reutilizar a seda no processo. O que é óbvio também, né? Quer dizer, o cara fala, olha, a seda é muito cara, precisa fazer um negócio igualzinho à seda, que não seja seda, o que nós vamos fazer? Vamos pegar todo o restinho da seda e vamos tentar fazer seda de novo, vamos pegar a seda velha e vamos tentar reciclar. Não foi por aí que a coisa deu nenhum resultado, né? Não foi por aí. Aí se tentou uma série de experimentações, se fizeram, enfim, com outro tipo de fibra, com outro tipo disso, outro tipo daquilo, e no fim, em alguns anos, em algumas décadas, chegou. O que é curioso é o seguinte, é que, vocês sabem quem é que faz a seda? Quem? O bicho da seda, exatamente. Não precisa ter medo de responder as minhas perguntas idiotas. O bicho da seda. O que o bicho da seda come para fazer seda? Só. Vocês sabiam disso? A única coisa que o bicho da seda come é folha de amora. O bicho da seda só vive em amoreira. Se puser ele numa bananeira, ele vai embora. Ele não faz seda, talvez faça juta, não sei se faça. Mas bicho da seda, que é bicho da seda mesmo, vive e só se alimenta das folhas da amoreira. Então, o que teria sido natural também, isso aqui é uma visão um pouco romântica, isso aqui é pura especulação histórica, mas não deixa de ter um certo atrativo se conceber essa hipótese aí. Se o bicho da seda, né, o chinês está olhando uma árvore, né, na frente da casa dele, que é uma amoreira cheia de bicho da seda, ele olha para aquela árvore, posada, esse bicho come essa folha aí e faz seda, né? Por que eu não posso comer a folha e quem sabe sai a seda de orelha? Deve ter alguma coisa na amoreira, deve ter alguma coisa nessa árvore aí, porque ele não come mais nada, ele só come isso aí, né? Por que se puser ele na árvore do lado que é uma figueira e não dá certo? Tem alguma coisa nessa árvore aí que permite a feitura da seda, né? E talvez tenha sido em cima dela, isso aqui é pura especulação, né? Talvez tenha sido em cima dessa observação que tenha se tentado usar a planta da amoreira, né, logo no primeiro momento, e é o que provou dar certo, né? Os outros mais realistas, essa é sempre a história do romântico e do realista. O realista fala assim, não, isso é babaquice, isso é besteira. O cara chegou, a primeira árvore que tinha na porta da casa dele, como tinha amoreira para todo lado, né, tinha mais amoreira que chuchu na serra lá, ele pegou a primeira árvore que estava na frente dele e fez e deu certo. Eu prefiro a primeira hipótese, que é muito mais interessante, né? Vamos lá.
Como exatamente aconteceu a primeira folha de papel, ninguém sabe, porque também não existe documentação. A documentação que foi feita, a mais antiga que se sabe, já foi feita 400, 500 anos depois da invenção do papel. Então, não se sabe exatamente como é que aconteceu isso, existe só especulação, né? O que a gente sabe, sim, é que o processo acabou se consagrando, né? E ele foi monopólio do chinês durante tanto tempo, quer dizer, a gente sabe que não houve influências e não houve vazões, né? Vazamentos daquele know-how para fora durante praticamente 600 anos. Então, aquele processo todo que foi concebido para produzir a primeira folha de papel se manteve quase que inalterado desde o dia que foi concebido até sofrer as grandes influências que sofreu depois. E é impossível, né? Existe um limite até onde você pode conceber esse processo ser tão primitivo, né? Ou ser mais primitivo do que um certo limite. A partir dali não dá para imaginar, mas sem isso aqui também não dá para fazer nada, né? E por uma felicidade geográfica, existe uma região do mundo que é a região dos Himalaias, que é uma cordilheira lá, né, dos Himalaias mesmo, onde você tem a China ao norte e a Índia ao sul, né? E nessa região, esse know-how aí, né, na época não existiam as fronteiras que a gente conhece hoje, aqui não devia ser parte da China também, ou devia ser, enfim, mais facilmente acessível. Esse know-how chegou lá. E por uma sorte geográfica, esse lugar é tão difícil de chegar, é tão inacessível, é tão fora de circuito, que esse know-how, esse procedimento se manteve lá praticamente inalterado até os dias de hoje, né? Só muito recentemente que essa região foi aberta à visitação externa e que as pessoas puderam então ver o que estava acontecendo. Isso aqui é uma oficina, é uma fábrica de papel, a gente chama fábrica de papel, na fronteira do Nepal com a China. Praticamente ali entre o Nepal, a China e o Tibete, né? Isso aqui é uma fábrica como as muitas que existem hoje no Nepal, e é uma fábrica caseira, pertence a uma família. São 4 pessoas que são donos e os funcionários da fábrica. A fábrica tampouco tem lugar fixo, ela muda de estação para estação, eles vão atrás da água. Tanto que eles estão aqui, né, isso aqui foi perto da época do verão, o rio estava seco e eles subiram a montanha, né? 3 meses depois eles desmancham tudo, desce e vem para cá, né? 6 meses depois podem estar 10 quilômetros adiante porque eles vão atrás da matéria-prima. Quer dizer, o pessoal é nômade mesmo, eles levam a fábrica debaixo do braço, botam em cima do burro e vão embora, né? Esse processo que a gente vai ver aqui é o que os historiadores consideram ou atribuem ser o processo mais próximo do que os chineses teriam concebido há praticamente 2000 anos atrás, porque é impossível pensar numa coisa mais precária e simples do que isso aqui. Tá? Então a gente, quando se refere ao processo de feitura de papel no Nepal, e que tem algumas variações sutis em outras regiões próximas ali, a gente está, na verdade, tentando ver como o papel foi inventado há 2000 anos atrás. Tá? Vamos lá. Então isso aqui são as cascas da moreira que o chinês observou ali na árvore. Primeiro fez as tentativas com a palha de seda, não deu certo. Misturou restos de não sei o que, rede de pescar, corda que ele tinha de sisal, de não sei o que, foi misturando. Acabou descobrindo que tinha, e eles sabiam desse procedimento, porque já fazia parte da história passada deles, a feitura de entrecasca. Lembram o que era a entrecasca? A tapa? Quando o cara faz a tapa, o que ele faz? Ele pega a casca da moreira, ele tira, ele pela e ele amassa ela para abrir. Os chineses já sabiam fazer isso, já tinham esse conhecimento. Então, talvez por conta disso, eles sabiam que existia um material fibroso, né, um material, enfim, dentro daquela entrecasca da moreira, que talvez pudesse ser utilizado para fazer uma trama, né, semelhante àquela que eles faziam com o fio da seda. Então, essa aqui é a casca da moreira, tal e qual se eles tivessem colhido para fazer entrecasca. Foram lá, cortaram o galinho, né, a 1 metro, tiraram a casca. E o que ela faz? Ela procede, em boa parte, até um certo ponto do processo, ela está fazendo como se estivesse fazendo outra coisa, como se ela fosse fazer entrecasca, né? Como se ela fosse fazer uma peça de tapa. Ela vai eliminar com o facão, ela tira essa parte externa toda, aquela epiderme, aquela casca exterior da planta de proteção, e ela tenta limpar, né, assim manualmente, visualmente, o máximo que ela pode, todas as sujeiras e impurezas que eventualmente existam nessa fibra, nessa cinta fibrosa.
Essa matéria-prima, então, essa entrecasca da moreira, vai ser cozida numa solução cáustica feita com cinzas e água. Né? Como não existia só da cáustica naquela época, eles sabiam que a cinza da madeira, misturada à água, acabava formando uma solução que atuava, né, de alguma forma, positivamente na intenção desse processo, que era o de eliminar da constituição daquelas fibras substâncias que não interessavam, enfim, não interessavam ser preservadas no nosso processo. Né? Esse know-how de cozinhar com água e cinza também existia por conta de outras coisas que eles faziam, tá certo? Então, na verdade, aqui a pessoa não está inventando todas as etapas do processo, eles estão se apropriando de conhecimentos que tinham de outras coisas, né? E os chineses, especialmente, já conheciam feltro, né? Já sabiam fazer feltro, eram excelentes tecelões, conheciam, né, entrecasca. Então, eles tinham informação de várias fontes para poder conceber um processo, né, a partir de constatações fiéis de coisas que, enfim, eles sabiam que dava certo. Então, no Nepal, isso é feito num imenso tambor de lata, né? Põe-se água aí dentro, coloca-se aquelas cascas de amoreira, e essa cinza toda misturada com água é jogada lá dentro. Tá? Esse cozimento demora várias horas. Né? Eles não têm nenhum controle muito, porque ninguém tem relógio lá também. Né? É na hora que o sol está a pico, acende o fogo. Na hora que desceu do pico, entendeu? Eles apagam o fogo ou até a hora que o fogo acabar. Quer dizer, uma coisa super empírica aqui. Aqui ninguém tem controle, medida, tempo, é outro tipo de tecnologia, né? Outro tipo de aferição. Né? O que não deixa de ser também de ter a sua consistência e a sua fidelidade. Né? Não é porque o sol está a pico sempre na mesma hora. Né? Não, sempre na época em que eles fazem isso, está sempre lá e se põe, né? O tempo do sol descer não varia nunca. Né? Então, o resultado daquele cozimento é uma pasta, né? Aliás, o resultado do cozimento não é a pasta, o resultado do cozimento é uma fibra cozida, que depois é retirada daquele tanque e é submetida a um processo de moagem e se transforma numa pasta. Então, se vocês pensarem que a fibra é que nem um cinto, né? É um cinto. Ela entra dentro da panela para ser cozida como um cinto. 5 horas depois de cozida, quando você tira ela é o mesmo cinto que entrou, aparentemente. Então, fisicamente, ela continua sendo aquilo que entrou. Quimicamente, ela já não é mais a mesma entidade que entrou ali. Né? Esse cozimento cáustico aí que foi promovido produziu uma série de alterações na estrutura daquele material e o resultado que sai lá dentro é bem diferente do que entrou. Mas fisicamente é a mesma tira. Aí ela pega essas tiras todas, ela está super amolecida, né? Como a gente viu, por exemplo, lá os índios Otomi fazendo isso no México. Então a diferença, né, do processo do amate lá com o processo da entrecasca é que depois de cozido aquela fibra está tão macia que ela, até com a mão, ela ia batendo se quisesse, ela desmanchava aquela fibra e fazia então aquela emenda toda que ela faz para produzir o amate. Aqui é a mesma coisa, só que aqui ela pega um porrete mesmo, um pedaço de pedra, né, amarrada, né, presa num martelo, numa base de pedra, e ela começa a moer essa fibra toda. Parece uma massa de pão, né? O resultado é isso aqui. Só que é a massa, é a pasta já toda batida. A gente tem a sensação de que é um bolo, que é um embrólio só, que é uma massa mesmo, quando na verdade não é. Isso aqui na verdade são zilhões e zilhões já de filamentos, né, extraídos daquela casca da moreira, que estão só agrupados. Inclusive essa sensação escurecida que a gente tem de falar, é marrom. Não é marrom. Vocês vão ver que o resultado, a folha de papel feita disso aqui é praticamente branca. A gente tem uma sensação, né, uma ilusão aqui de que a cor é tão diferenciada porque ela está toda aglomerada. E está um pouco suja também. Né? Mas a cor dela não é essa. Quer dizer, a cor da fibrinha não é essa. É muito mais clara do que isso. É a sensação que a gente tem por ela estar toda, né, embolada e agrupada. Teresa. Aqui sim, a gente vê a primeira coisa que foi inventada ou que foi criada para poder permitir a concepção do processo de papel. Quer dizer, a grande sacada, a grande descoberta, a grande invenção
com relação ao processo da feitura de papel foi a invenção do molde para se fazer a folha. Né? Isso aqui não existia, ou não existia, não sei se eles tinham peneira para fazer alguma coisa, não sei. Porque nada mais era que uma peneira, e das mais vagabundas, né? Um pedaço de estopa, né? Um tecido mais rústico que se possa imaginar, preso a uma estrutura de madeira, um quadro de madeira sobre o qual se esticava então essa estopa aí, esse algodão rústico. E foi a invenção, a concepção desse instrumento aqui que permitiu a execução, né, ou a viabilização do processo de feitura de papel. Como? Para que serve isso aqui? Vamos lá. Então esse molde, né, a gente se refere como molde, aquele que eu mostrei no slide anterior, talvez tenha sido, um molde descoberto, desenterrado de muito tempo atrás, muito próximo, talvez tivesse sido os primeiros moldes chineses. Hoje se usa um algodãozinho um pouquinho melhor, né? Não é muito melhor do que aquele, não é mais uma estopa tão vagabunda, mas é um algodãozinho um pouquinho melhor. E o quadro, né, é uma coisa também um pouco diferente. É um quadro de lateral alto, ela tem 6, 7 centímetros de altura aqui, né? E ele é colocado, ele é assentado sobre uma área represada de água. Normalmente isso é feito na beira do rio. Né? Só como essa documentação foi feita aqui na época do verão, não tinha, o rio estava seco, eles sobem o morro e tem um tanque, um tremendo buracão lá no chão, onde eles represam a água durante a estação e fazem isso em água parada. Mas normalmente isso é feito na beira do rio com água corrente. Eles pegam aquele molde que é feito de madeira, com esse tecido esticado, colocam sobre a água. O que acontece? O que acontece? O molde flutua na água, certo? Pergunta cretina é sempre resposta cretina. Não tenho medo de responder não, mas é importante a gente enfatizando isso, porque tudo isso parece que é óbvio, mas não, depois na hora que tentar fazer... Muito bem. Então ele coloca o molde sobre a superfície da água, o molde flutua, né? Uma certa quantidade de água atravessa os poros aqui do tecido e fica represada dentro desse esquadro aqui, dentro dessa moldura de madeira. Então vejam só, a gente tem um tamanho fixo, esse molde não muda de tamanho, ele determina o tamanho da folha que vai ser feita. O volume de água que atravessa esse tecido e fica represado aqui também é fixo. Então a gente tem tudo controladinho, né? Aí ele pega uma dose daquela pasta toda que ele produziu, que já estava encharcada em água, né? Eu esqueci de falar, mas no slide anterior, nesse tanque aqui, aquele bolo, aquela massa de pão é colocada dentro de um tanque cheio d'água. Então ela se incha toda, ela se encharca toda e ocupa todo aquele espaço. Então ela vai se soltando. Quanto mais água você der, ela vai se soltando, né? Ela vai se inchando, vai flutuando, vai ocupando aquela área toda, né? Vai se hidratando também. Então ele pega uma canequinha que tem um volume fixo, retira desta pasta uma massa, um volume de massa também constante e despeja essa quantidade de fibras dentro do molde. Então tudo aqui é controlável, né? Desde a forma do tamanho do molde, o volume de água, a dosagem, está tudo aqui sob perfeito controle. Ele despeja essas fibras aqui dentro, e aí? E aí, manualmente, né, a pessoa vai chacoalhar e vai esparramar aquelas fibras, né, que são muito poucas comparadas ao que tem aqui nesse tanque, né? Mas é uma quantidade de fibras específica que vai ser esparramada nessa área toda. Então ela faz isso visualmente, ela está vendo o que está acontecendo. Ela vai esparramando, se está faltando ali, ela empurra um pouquinho, ela vai chacoalhando com a mão, até que ela vê que há uma distribuição homogênea, né? Há uma massa, uma nuvem ali, aquelas fibras estão todas ocupando aquela área. Aí qual foi a grande sacada do chinês? Levantar a peneira. Exatamente. Você já foi chinês também, você sabe como é que é essas coisas. Então, depois de esparramada e visualmente constatado que existe a distribuição, a grande sacada foi levantar a peneira. Agora, graças a Deus, há 2000 anos atrás, na China, a força da gravidade já puxava para baixo. Porque se não fosse assim, a água não caía. Não é verdade? Então, quando eles levantam a peneira, a força da gravidade, em alguns lugares ela puxa para outros lados, mas lá na China, na época, puxava para baixo. Ela suspende a peneira, a água vai... No que a água puxa, no que a água cai, né, passa
pelo tecido, aquela própria força, né? A força da gravidade faz com que aquelas fibras se assentem sobre, né? É a força que é aplicada né? por gravidade sobre aquelas fibras, sobre o tecido do molde, então. Né? Então, na hora que ela suspende, as fibras se assentam sobre essa tela aí. E acabou praticamente o processo. Aí pega-se aquela